Olá, tudo bem? Que bom. Terceira etapa, finalizando. E finalizando o ano, né? Finalizando o ano. Essa etapa é muito curta. Essa etapa é mais ou menos um mês aí de aula, de fato, né? Então, pega firme aí. Energia final. Peça a Deus para te dar força, para te dar graça, para você conseguir chegar até o final. Já estamos aí próximos, né, graças a Deus, desse ano de 2020, que trouxe alguns problemas, mas também muitas coisas interessantes para a gente poder repensar a vida. Nessa etapa nós vamos continuar falando de Aristóteles, mas especificamente da lógica aristotélica, que é um assunto muito importante, que é um assunto que cai em muitos vestibulares. Então, preste atenção aí na lógica aristotélica. Vocês encontram esse tema no seu livro SME, no capítulo 3, na página 105 a 137. Então, o SME dedicou muito conteúdo para esse tema. E a gente vai usar então bastante o livro, tá certo? Vamos lá? Eu apresento aqui a vocês essa figura que está aqui. Ela é uma figura que está também no livro de vocês, né? Então, a pergunta que se faz aqui é: como é possível saber se o que conhecemos a respeito de algo é verdadeiro? Dizer que aquilo é verdadeiro, né? Conhecer algo é a capacidade que nós temos de tomar ciência de alguma coisa. Mas como saber se essa ciência, se esse conhecimento é verdadeiro ou falso, né? Então, não lhe parece que a figura do círculo está em movimento? Parece, né? Isso se chama ilusão de ótica, um meio de enganar o cérebro. O que na neurociência nós chamamos de falsas memórias. E aí, eu quero passar aqui para vocês um pequeno videozinho sobre as falsas memórias. Vejam aí. Antes de falarmos sobre memória, leia as palavras que vão aparecer aqui e tente memorizar elas de cabeça. Agora, diga se você viu as seguintes palavras. Se você respondeu que viu essas 3 palavras na lista, você produziu uma falsa memória, assim como a maioria das pessoas que faz esse teste. A palavra dormir não aparece na lista que você viu. Ela está fortemente associada semanticamente às palavras da lista. Nossa cognição é vulnerável a esse tipo de erro por funcionar de maneira associativa. Falsas memórias, ou seja, lembranças que temos de coisas que não aconteceram, podem ser muito vívidas, tanto quanto memórias de coisas que realmente aconteceram. Por isso que o simples fato de uma memória ser vívida e poder ser descrita detalhadamente não é uma prova final de que algo realmente aconteceu do jeito que alguém falou. Esse teste da lista de palavras que você fez foi repetido com várias pessoas e boa parte delas acharam que viram algo que, na verdade, não viram. Se as nossas memórias recentes sobre coisas simples podem ser distorcidas sem que a gente perceba, o que esperar das nossas lembranças distantes e relacionadas a coisas complexas? Esse foi um assunto que interessou Elizabeth Loftus, uma psicóloga cognitiva interessada em como formamos e recuperamos lembranças. Nos anos 80, um número crescente de pessoas passou a misteriosamente se lembrar de terem sido abusadas sexualmente na infância. Uma coisa em comum nesses casos é que tais descobertas foram feitas com a ajuda de terapeutas. Eles acreditavam ter ajudado os pacientes a acessar memórias da infância reprimidas em seus inconscientes. As pesquisas de Loftus e outros psicólogos sobre falsas memórias e o poder da sugestão mostravam que algo diferente podia estar acontecendo nessas sessões de terapia. Em um dos estudos de Loftus, 2 grupos de participantes assistiam o mesmo vídeo sobre um acidente entre 2 carros. Depois, os pesquisadores perguntaram para um grupo de participantes a que velocidade os carros estavam quando se esmagaram, e perguntou a outro grupo de participantes a que velocidade os carros estavam quando se tocaram. O primeiro grupo relatou uma velocidade muito maior do que o segundo grupo. A simples mudança na maneira de perguntar algo resultou em uma grande diferença nas memórias dos participantes, mesmo que ambos tenham assistido exatamente o mesmo vídeo. Em outros estudos, Loftus e seus colegas conseguiram implantar em seus participantes, por meio da sugestão, a falsa memória de que tinham se perdido em um shopping quando eram crianças.
Pesquisas sobre testemunhas oculares de crimes também mostraram que informações apresentadas depois do crime podiam distorcer bastante a memória dos participantes. Vale a pena lembrar que em alguns países na época e até atualmente, a identificação de um acusado por uma testemunha ocular pode ser o suficiente para alguém ser preso, e muitas pessoas inocentes já foram presas por causa disso. Por meio de várias pesquisas como essas, Loftus conseguiu demonstrar que era relativamente fácil mudar a memória que alguém tinha sobre detalhes de algo que aconteceu. Se Loftus conseguia fazer isso com tanta facilidade em seus experimentos, uma possibilidade preocupante era de que os terapeutas, tão convictos de que haviam memórias reprimidas a serem descobertas, estivessem encontrando exatamente aquilo que procuravam por meio de sugestões não intencionais aos pacientes. Considerando as evidências extremamente desfavoráveis que foram descobertas sobre muitos dos casos de abuso sexual lembrados décadas depois de supostamente terem ocorrido, provavelmente era isso que estava acontecendo: falsas memórias produzidas por meio de sugestões. Como você pode imaginar, o poder da sugestão na recuperação de memórias também poderia estar por detrás de vários dos relatos de abdução alienígena e memórias de vidas passadas. Mas muita calma, porque a nossa memória funciona muito bem na maioria dos casos. O importante é lembrar que a nossa memória é muito vulnerável a sugestões, e que toda vez que tentamos lembrar de algo, não estamos apenas acessando um registro preciso daquilo. Podemos também estar recriando e modificando detalhes das nossas lembranças a partir de novas experiências, de um jeito parecido com a brincadeira do telefone sem fio. Bom, diante das imagens que nós vimos, diante do vídeo que nós vimos, nós sabemos que não só os nossos sentidos eles estão sujeitos ao engano, mas também o nosso próprio cérebro, né? Nossa própria memória está sujeita ao engano. E isso levou parte dos filósofos a questionarem o conhecimento recebido pelos sentidos, muito mais a época clássica, a época antiga, né, do que hoje, mas enfim, o Aristóteles, que é o nosso filósofo aqui de referência, ele questionava se o conhecimento que nós temos via sentidos, audição, olfato, visão, etc., ele questionava se esses conhecimentos que nós obtemos pelos sentidos, se eles são verdadeiros ou falsos. E a tendência dos clássicos, a tendência de Aristóteles é desvalorizar o conhecimento que é adquirido pelo sentido e valorizar o conhecimento que é adquirido pela razão. Para os clássicos, para Aristóteles, a razão é o meio do conhecimento certo e seguro. Nesse próximo vídeo fala sobre o juízo, e aqui a gente já entra especificamente na lógica aristotélica. A lógica é uma ferramenta para o conhecimento correto. Então, como saber se esse conhecimento que nós temos de algo é verdadeiro ou falso? Usando a lógica. A lógica é uma ferramenta que Aristóteles postulou com a possibilidade de fazer a verificação se aquele conhecimento é certo, é verdadeiro ou falso. Então, a lógica, ela utiliza-se de dois segmentos, do juízo e da proposição. Vamos ver o vídeo. Juízo. A palavra juízo significa na filosofia algo muito importante. O que é essa coisa importante? É construir uma afirmação ou uma negação sobre algo, alguém ou sobre a própria realidade. O próprio filósofo Aristóteles já dizia que a natureza do juízo é afirmar uma coisa de outra, ou seja, tirar conclusões sobre coisas já existentes. Quer ver um exemplo? A casa é azul, a menina corre, está um calor danado. Esse tipo de afirmação nós na filosofia chamamos de juízo, mas também elas podem ser elaboradas de forma negativa. Quer ver outros exemplos? A porta não está aberta, o menino não está chorando, a alegria não convence. Esse tipo de elaboração é uma elaboração negativa, mas também não deixam de ser juízos. Então, para ficar mais claro, o juízo nada mais é do que a junção de dois conceitos através de um verbo. É um conceito sobre o qual é afirmado alguma coisa, que nós chamamos de sujeito, e outro conceito que é aplicado a esse sujeito, que nós chamamos de predicado. Tá, não é uma aula de português que eu tô te dando aqui não, mas é basicamente a composição de uma oração. Os juízos podem ser de duas naturezas: os juízos de fato e o juízo de valor. O juízo de fato, ele é mais objetivo, ele observa a coisa e diz algo sobre ela que vai ser aceita de forma universal.
Ele se preocupa em dizer o que a coisa é ou está. Quando, por exemplo, eu digo, você está assistindo um vídeo do YouTube. Isso é universalmente aceitável, porque de fato você está me assistindo através do canal do YouTube. Só se você viu esse vídeo de uma forma que não é a que eu coloquei. Esse tipo de juízo, ele não adiciona nada além daquilo que é percebido, que é recebido pela realidade. Ou seja, não há nada de objetivo, individual, muito menos do mundo da opinião. Já o juízo de valor, ele se preocupa em elaborar uma afirmação ou uma negação a partir de impressões, de como nós percebemos as coisas e não de como elas são em si mesmas. Então aqui, as características subjetivas, elas passam para aquilo que é dito. Não é uma análise totalmente pura, universal e facilmente aceitável por todos. Quando você disse, aquele filme é bom, aquele filme é ruim, você está dizendo algo sobre a sua impressão sobre aquele filme. Quando você diz, esta pessoa é boa e esta pessoa não é boa, você também está julgando a partir de uma lente individual. E isso pode fazer com que o juízo varie de indivíduo para indivíduo. Dentro do conceito do juízo de valor, é onde se encontra um dos maiores problemas e discussões da filosofia, que se refere aos juízos estéticos. Bom, quando eu digo, essa música é muito boa e essa música é horrível, o que está envolvido nesse tipo de informação, de formulação sobre a música? Ela é um juízo de fato ou um juízo de valor? Você vai dizer, Bruno, é um juízo de valor, porque cada pessoa vai identificar uma música como boa ou não, de acordo com as suas capacidades individuais. Mas quando nós falamos de outro tipo de arte, por exemplo, de uma pintura como a Mona Lisa, de uma escultura de Rodin, por exemplo, por mais que você não goste da pintura, por mais que você não se afete positivamente com aquela escultura, você há de admitir, por exemplo, que ela é bonita. É nesse sentido aqui que eu trago para vocês outros dois filósofos, o Hume e o Kant. Nós não vamos nos aprofundar nos dois agora, mas eu quero trazer luz do pensamento dos dois para dizer algo sobre essa ideia de juízo estético. Para o Hume, existe sim um padrão de beleza na realidade, principalmente na arte, fazendo com que todo juízo sobre ela seja universal, se for assertivo. Se você quer saber um pouco mais sobre isso, eu vou deixar aqui em cima nos cards um vídeo que eu fiz sobre o juízo de gosto em Hume. Já Kant, ele vai dizer que existe uma separação entre aquilo que é belo e aquilo que é agradável. O belo é do campo do universal e todos nós poderíamos ou deveríamos reconhecê-lo. Já o agradável é do campo dos prazeres pessoais, individuais. E aí sim, nós podemos colocá-lo dentro do campo dos individuais, portanto, dos juízos de valor. Então, quando você diz, este livro é maravilhoso e este livro é péssimo, você está usando talvez a área dos seus prazeres. Esse livro não me apraz e esse livro me apraz. No campo dos universais, nós havemos de concordar que existem, por exemplo, livros clássicos, por mais que vocês não gostem deles. Bom, eu posso fazer também um outro vídeo aprofundando na teoria dos juízos em Kant, para falar de juízos analíticos, sintéticos. Esse é um outro assunto para um outro vídeo. Se você quer que eu faça esse vídeo, deixa seu comentário aqui embaixo. E para você, responde para mim, existe padrão de beleza que seja universal? Essa discussão já não evoluiu? A que ponto nós estamos para falar sobre isso? Se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Ajude o canal a crescer também, tocando no sininho das notificações e deixando a sua curtida. Para você não muda muita coisa, mas você ajuda muito o canal a crescer. Eu agradeço a sua companhia até aqui e até a próxima letra. O juízo fala de dois subitens, né? Nós temos dentro do juízo dois subitens, o juízo de fato e o juízo de valor. O juízo de fato é aquilo que não depende de interpretação, é aquilo que é. Quando você vê alguma coisa, por exemplo, você vê uma casa branca e você diz, esta casa é branca. Não tem juízo de valor nessa afirmação. Você viu a casa branca e você afirma. Pode ser que algumas pessoas tenham problemas de não decifrar a cor, um daltônico, por exemplo, mas isso não quer dizer que essas exceções invalidem esse juízo de fato.
É fato que a maioria das pessoas entendem que uma casa é branca porque a cor branca está na casa. Então não tem um juízo de valor, um juízo moral, né? Por exemplo. Então, juízo moral ou juízo de valor é tudo aquilo que nós atribuímos valores, certo, errado, verdadeiro, falso, religiosos, culturais, sociais. Na nossa cultura isso é permitido, na nossa cultura isso não é permitido, nessa sociedade isso é considerado verdadeiro, naquela sociedade a mesma coisa não é considerada verdadeira. Então são juízos de valores. Então a casa é branca é um juízo de fato. O professor de filosofia é lindo? É um juízo de valor, porque alguém pode não achar ele lindo. E o segundo termo da lógica é a proposição. Proposição na língua portuguesa é uma atribuição de um predicado ao sujeito. E continua na filosofia, continua tendo essa mesma característica, tá? Aqui na filosofia, a proposição, apesar e além de a proposição ser um predicado a um sujeito, o professor de filosofia é lindo a proposição, né? Faz parte da proposição. Então, voltando, deixando aí a autoestima, né, de lado, a proposição, então, é a forma de exprimir um juízo, tá? É a forma de elaborar um juízo. Vamos ver aqui, ó, no próximo slide. Então, a lógica, um raciocínio só acontece, então, com duas condições fundamentais dentro da lógica. A primeira condição fundamental é que é necessário que exista mais de uma proposição. Se eu falo a nuvem é branca, eu tenho uma proposição, né? Como exemplo aqui dado. Se eu falo a nuvem é branca, eu tenho uma proposição. Eu tenho raciocínio lógico? Não. Por que não, professor? Porque eu só tenho uma proposição. A nuvem é branca. Para eu ter um raciocínio dentro da lógica, eu preciso de duas ou mais proposições. Segundo fundamento, segunda condição necessária para que eu tenha uma lógica ou um raciocínio lógico, que estas duas ou mais proposições estejam relacionadas. A nuvem é branca, o homem existe. Eu tenho duas proposições, mas elas não estão relacionadas. Portanto, eu não tenho aí um raciocínio lógico. Então, para que eu tenha um raciocínio lógico, eu preciso cumprir esses dois pré-requisitos. Tá certo? Que eu tenha mais de uma proposição e que estas proposições estejam relacionadas, como o exemplo 3. O homem existe, então pode descobrir que a nuvem é branca. Maravilha. Vamos ouvir aqui o motorista de táxi Sócrates falando sobre a lógica. E antes de nós vermos o vídeo, pense nessa pergunta que está aqui abaixo. Tudo que é lógico é verdadeiro? E, gente, nós somos facilmente enganados muitas vezes por essa frase de efeito. Quando você pergunta alguma coisa para a pessoa, ou quando a pessoa está afirmando alguma coisa e você tem dúvidas daquilo que ela está afirmando e ela diz assim, mas é lógico. Não acontece isso? Então, quando a outra pessoa, quando você diz é lógico, você está querendo dizer o quê? Que aquilo que está sendo dito está na cara que é verdadeiro. Gente, mas nem sempre, tá? Nem sempre onde tem lógica, tem verdade. Preste atenção nisso. Eu vou repetir. Nem sempre onde tem lógica, tem verdade. São duas coisas distintas. Para que eu tenha uma sentença lógica, vocês viram, né? Eu preciso de duas proposições e que essas proposições estejam, de alguma forma, unidas. Agora, isso não quer dizer que aquela frase seja verdadeira. Guarde isso, tá bom? Então tem muita gente, tem muita gente querendo nos enganar e querendo empurrar goela abaixo uma condição de que, por ser lógico, tem verdade. E aí querem empurrar goela abaixo alguma proposta. Muita gente usa isso. Político usa bastante isso. Bom, vamos ver o vídeo? Vamos lá. Mas o que é que foi, minha gente? Morreu alguém, é? Cruz credo, Sócrates. Não é nada disso. Uma notícia boa. Acabaram de anunciar a destruição completa do rio Tijucaí. Não me diga. Será que eu vou poder voltar a pescar lá? O rio Tijucaí, que
corre ao lado de nossa cidade voltará a ser um espaço de lazer como era há pouco mais de 30 anos, quando recebia pescadores de fim de semana e regatas de remo. As imagens tristes de devastação e abandono que infelizmente nos habituamos a ver todos os dias, agora fazem parte do passado. Depois de 6 anos de obras e muitos milhões de investimentos, o rio Tejucaí está praticamente despoluído e vivo. Nos últimos meses, a prefeitura vem repovoando suas águas com dezenas de espécies de peixes. Nos próximos meses, ele ganhará um mirante e um deck para pescarias, porque rio que volta a ter peixe, é lógico que vai voltar a ter pescador. É lógico. Quando a gente se pergunta sobre o mundo, começa a filosofar. Mas para comunicar os nossos pensamentos aos outros, a gente precisa exprimi-lo em palavras. Como a gente organiza nossas ideias numa frase ou num discurso? Tem regra para isso? Afinal, é preciso pensar e falar com lógica, para não corrermos o risco de não sermos entendidos. Lógica é a disciplina da filosofia que estuda as regras do raciocínio e do discurso. A lógica pode ser muito útil em nosso dia a dia, porque, embora normalmente as palavras esclareçam o que os outros pensam e querem, muitas vezes elas também podem nos confundir e enganar. Gente, o Tejucaí, cheio de peixinhos de novo. Que maravilha! Onde será que está o meu material de pescaria? Eu preciso procurar lá em casa, viu? E então procura rápido, viu? Porque eu aposto que daqui a alguns anos o rio vai estar poluído de novo. Ai, meu Deus. Lá vem o pessimista. Realista, dona Fátima. Realista. A gente nunca vai conseguir recuperar o meio ambiente. Como não? Você acabou de ouvir um exemplo? Por isso mesmo. A senhora também ouviu. Gastaram milhões e milhões para recuperar o rio. E daí? Eu acho que foi um dinheiro bem empregado. A senhora não vê? E vai começar outra vez. Ô, Vladimir, eu não vejo o quê? Que recuperar o rio é uma ação isolada. Daqui a pouco ele vai estar sujo de novo. Só é possível recuperar o meio ambiente com milhões e milhões. E nós não temos tantos milhões assim para consertar tudo que está estragado na Terra. Nosso planeta está perdido e condenado. Eu não acredito no que eu estou ouvindo. Não é só com dinheiro que se recupera o meio ambiente, não, gente. Ah, não? Se investimos milhões, o meio ambiente é recuperado. Ora, investimos milhões no Tejucaí poluído. Logo ele foi recuperado? Sim, e daí? Isso eu já sei. Eu vou dizer de um outro jeito. Se você investe milhões, consegue recuperar o meio ambiente. O meio ambiente foi recuperado. Logo investiram-se milhões, como eu queria demonstrar. Espera aí que você está me confundindo. Ô, Vladimir, eu sei que você está errado. Eu só não sei te responder. Eita, cabecinha. Não me provoque não, hein? Minha gente, vamos ficar calmos, que isso? O Vladimir está filosofando. Brincando com silogismo, hein? Ele tá brincando com... Silo o quê? Silogismos, é assim um tipo de raciocínio. Você coloca assim lado a lado 2 pensamentos, 2 juízos sobre o mundo e tira uma conclusão a partir deles. Muda de assunto, não. Eu não estou mudando de assunto não, Fátima. Eu quero ir fundo nessa discussão. Olha o que o Vladimir disse no começo desse debate. Se investimos milhões, o meio ambiente é recuperado. Ora, investimos milhões, logo o meio ambiente foi recuperado. É um raciocínio perfeito para o nosso caso do rio Tejucaí. É um silogismo. Eu ainda não entendi essa silogice toda. É assim, deixa eu dar um outro exemplo. Vamos partir do seguinte fato. Todos os ursos da Sibéria são brancos. Sério? São todos brancos mesmo? É só uma hipótese. Mas vamos supor que sim, são todos brancos. Aí eu te digo que existe um urso da Sibéria no zoológico da nossa cidade e se chama Misha. Aí eu te pergunto, qual é a cor do Misha? Como é que eu vou saber? Eu nunca fui à Sibéria e eu nunca vi esse Misha. Como é que eu vou te explicar melhor? Vamos pensar um pouco. Não é tão complicado assim. Se é verdade a afirmação de que todos os ursos da Sibéria são brancos,
e o urso Misha é um urso da Sibéria, Misha então é um urso branco. Simples. É outro exemplo de silogismo, um tipo de raciocínio estudado pela lógica. Um silogismo é composto de 3 afirmações. A primeira afirmação, que é sempre um juízo sobre um fato, nós a chamamos de primeira premissa. A segunda afirmação, ou segundo juízo, é a segunda premissa. Os 2 juízos colocados em ordem levam a uma terceira afirmação, que chamamos de conclusão. Essas regras da lógica foram propostas pelo filósofo grego Aristóteles no século IV a.C. Um silogismo é a chave de um raciocínio, mas cuidado! Se os juízos ou premissas forem falsos, o raciocínio estará comprometido. E aí, Fátima, como é que estão as coisas? Eu estou aqui vendo um programa muito interessante sobre ecologia. É sobre uma cidade interior que recuperou seu rio com ações muito simples e sem gastar milhões. Ele não estava tão sujo quanto o nosso, mas Sócrates, ele estava completamente assoreado e com as margens desmatadas, sabe? Fizeram um mutirão, distribuíram sementes, começaram a recuperar as matas ciliares e a situação melhorou muito. Não me diga. Então você descobriu como responder ao Vladimir? É lógico. E aí, gente? Ô, Vladimir, eu já sei onde estava o furo do teu pensamento. Alguém falou comigo? Eu falei e vou continuar falando. O teu raciocínio estava falho. Uma coisa não tem a ver com a outra, porque é possível sim recuperar o meio ambiente sem gastar milhões, gente. Vladimir, o seu raciocínio era uma falácia. Pois bem. Gente, a gente fica aqui, tá certo, por hoje. Obrigado. Revejam os vídeos que eu passei para vocês aqui e nós nos vemos na próxima videoaula, dando continuidade sobre esse assunto que é tão importante na filosofia de Aristóteles, tá bom? Grande abraço para vocês. Fiquem com Deus.